Nos últimos dias, eclodiu na cidade de São Paulo uma onda de protestos contra o aumento da tarifa de ônibus, trem e metrô. O aumento foi de 20 centavos. Não discuto o impacto do aumento nos cofres das empresas de transportes. Aumento, como divulgado pelo prefeito Haddad, abaixo dos índices de inflação. Tal discussão obrigaria a analisar e comparar o modelo de transporte brasileiro com o de outros países. A princípio, no Brasil, onde há uma das tarifas mais caras do mundo, as tarifas cobradas são bem favoráveis aos empresários. Valeria muitas páginas discutir o impacto do aumento na renda das famílias pobres. Primeiro, porque quem vai ao supermercado percebe a majoração dos preços muito além dos índices oficiais. Assim, pesa no bolso do consumidor, principalmente mais pobre, uma carga de aumento de preços muito maior do que os 20 centavos. Esta observação é bastante significativa, pois a cidade de São Paulo, a despeito das políticas de amparo social, apresenta elevada concentração de renda, como indica o levantamento do último censo, de 2000. Logo, a questão econômica é um pano de fundo para questões culturais e políticas mais complexas. É exatamente para esses aspectos que pretendo chamar a atenção. Parto inicialmente de impressões coletadas em algumas conversas ou da observação delas. Acredito que essas conversas são importantes, pois são sinalizadoras do entendimento-análises que pessoas, setores da população, fazem dos fatos. Utilizo também imagens e pronunciamentos das autoridades. A mobilização contra o aumento dos transportes é liderada pelo movimento Passe Livre. De forma geral, a mobilização tem mesclado jovens, estudantes, usuários, lideranças políticas, jovens de classe média, como fez questão de frisar Jabor em sua crônica, punks e não se exclui lideranças partidárias. Ouvi pessoas falando sobre a participação do PSTU e outros radicais, como mostram as bandeiras pelas passeatas. Passeata, faixas de pedração a lojas e bancos, em confronto com as tropas de choque, são os elementos constitutivos da ação e reação, visto que os coquetéis Molotov se misturavam a tiros de bala de borracha e prisões violentas. A violência, enquanto expressão primitiva daqueles para quem faltam palavras, parece ter se tornado um instrumento das ruas, utilizado por parte dos manifestantes e por parte da polícia, longe das mesas de negociações. Esta situação é natural, embora não aceitável, para uma sociedade de cultura de massa, onde, em meio à força do aparelho midiático e do marketing da imagem, os agentes e órgãos coletivos, famílias, sindicatos, partidos, escola, perdem força de agregar. A descrença e a corrupção política que contaminou da direita à esquerda e o populismo das ações do Estado emudeceram o povo, hoje mais que categoria amorfa, mas também desencantaram as classes médias e até mesmo intelectuais liberais ou mesmo marxistas. Faltam palavras para descrever, entender e ou expressar a complexidade do mundo. Por outro lado, o que a sociologia e a filosofia explicam parece estar represado em pequenos círculos e as discussões acabam em café ou tragadas de pinga ou uísque, depende do gosto do freguês. Na falta de palavras, a sociedade grita, mas também é interessante e altamente importante acompanhar o posicionamento das autoridades constituídas. O prefeito Fernando Haddad se pronunciou, deixando claro uma postura, talvez de surpresa ou incompreensão, na medida que alegou que o aumento, 20 centavos, estava abaixo dos índices de inflação e que seguiu as propostas de campanha. Na interpretação mais fria possível, subentende-se que a população foi beneficiada. O mesmo raciocínio do prefeito, de reajustar abaixo dos índices de inflação, valeu para a negociação dos salários dos professores.
o que gerou entre abril e maio 21 dias de greve. No caso, um dos setores da população, o professorado, não estava sendo beneficiado no mínimo de que se concebe em termos de política salarial. Já o governador Geraldo Alckmin, PSDB, foi mais longe em seu pronunciamento. O movimento e a consequente depredação é obra do crime organizado. No mínimo, a fala do governador justifica a truculência usada pela polícia na quarta manifestação, 13 de junho, onde jornalistas, inclusive, foram feridos em trabalho. O tiro no rosto recebido pela jornalista da Folha, conforme depoimento de uma testemunha, demonstraram brutalidade e covardia. Os fatos e pronunciamentos atuais me fizeram recordar a análise de José Murilo de Carvalho sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1905. Em 1905 havia uma política higienista. A população, principalmente pobre, estava exprimida na relação Estado-sociedade. O conflito povo-governo era nítido. A vacinação obrigatória foi só o estupim da revolta popular. Vejo que, em meio à tentativa de se criar um clima de euforia pré-Copa, mas um cenário onde a exclusão e a corrupção são facetas de um mesmo processo, o conflito hoje é presente. Em 1905, a violência e o banditismo estavam presentes no movimento, com certeza hoje também. Mas não podemos pensar que 2.000 pessoas, 5.000 ou 10.000 representam o crime organizado. Logo lá como cá, a nítida tentativa de desqualificar os movimentos populares, evocando a velha máxima: brasileiro bom é brasileiro em casa em frente da TV. Não esqueçamos que o regime militar usou a mesma tática para desqualificar a guerrilha. A diferença, hoje, é que parece que direita, centro e esquerda, quando se trata do poder, parecem se aliar no discurso uníssono. Quem perde? Todos nós. Enfim, quanto valem 20 centavos?